Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal para juntos considerarmos o estudo de A Sentinela. Estaremos fazendo a base de leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos o estudo de A Sentinela. O estudo 14, que tem o tema Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos. O texto temático é o livro de João, capítulo 13, versículo 35, que em parte diz: Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. O que veremos nesse estudo? Muitas pessoas querem aprender a verdade por causa do amor verdadeiro que observam entre nós. Mas nós não somos perfeitos e, às vezes, pode ser um desafio mostrar amor uns pelos outros. Por isso, vamos ver por que o amor é tão importante e como podemos imitar o exemplo de Jesus ao lidarmos com as imperfeições uns dos outros. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Imagine um casal que pela primeira vez assiste a uma reunião no Salão do Reino. Eles ficam impressionados e como são bem recebidos e observam o amor que existe entre as pessoas ali. Ao voltar para casa, a esposa fala para o marido: Sabe, as testemunhas de Jeová têm algo de especial. Então a pergunta: o que muitas pessoas que assistem pela primeira vez às nossas reuniões observam? Então a resposta: elas observam o amor que existe entre as pessoas que ali estão, onde irmãos se cumprimentam, conversam com os outros, recebem bem aqueles que estão visitando o Salão do Reino. Então as pessoas que ali estão se achegando, elas conseguem perceber exatamente que existe o amor entre o povo de Jeová. Leitura do parágrafo 2. O amor que existe entre o povo de Jeová é realmente especial, mas é claro que as testemunhas de Jeová não são perfeitas. Quanto mais conhecermos os irmãos da congregação, mais fácil vai ser enxergarmos as falhas deles. Infelizmente, alguns permitiram que as imperfeições dos outros os fizessem parar de servir a Jeová. Pergunta: por que alguns pararam de servir a Jeová? Resposta: porque permitiram que as imperfeições dos outros os fizessem parar de servir a Jeová. Leitura do 3. Veja de novo o texto temático deste estudo. Então, o texto de João 13, 34 e 35 passa a nos dizer assim: Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. O que identifica os verdadeiros seguidores de Cristo é o amor, não a perfeição. Veja também que Jesus não disse: por meio disto vocês saberão que são meus discípulos. Mas ele disse: por meio disto todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso, Jesus deixou claro que seus seguidores não seriam os únicos a reconhecer que existe amor verdadeiro dentro da congregação. Pessoas de fora também conseguiriam observar isso. Então a pergunta do 3: como seria possível identificar os verdadeiros seguidores de Jesus? Então a resposta: o amor. Pois Jesus disse que todos saberiam que nós seríamos seus discípulos se tivéssemos amor. Então, as pessoas de fora também iriam conseguir observar isso. Leitura do 4. Alguns que não são testemunha de Jeová talvez se perguntem: em que sentido o amor identifica um seguidor de Jesus? De que maneiras Jesus mostrou amor pelos apóstolos? E como é possível imitar o exemplo dele hoje? Mesmo quem já é testemunha de Jeová deve pensar nessas perguntas.
Se fizermos isso, vai ser mais fácil mostrar amor, principalmente ao lidarmos com as imperfeições uns dos outros. Pergunta: o que alguns talvez se perguntem? Então a resposta: em que sentido o amor identifica um seguidor de Jesus? De que maneiras Jesus mostrou amor pelos apóstolos? E como é possível imitar o exemplo dele hoje? Primeiro subtítulo: por que o amor identifica os seguidores de Jesus? Leitura. Jesus disse que seus seguidores amariam uns aos outros de uma maneira especial. Veja o mandamento que ele deu: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. O que isso significa? Jesus explicou a seus seguidores que eles teriam que amar seus irmãos mais do que a si mesmos. Se fosse necessário, eles deviam estar dispostos a dar a vida por eles. João 15, 12 e o 13 diz: este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Pergunta do 5. O que as palavras de Jesus em João 15, 12 e 13 significam? Então, a resposta: Jesus ele explicou a seus seguidores que eles teriam que amar seus irmãos mais do que a si mesmo, que talvez fosse até necessário dar a sua vida por eles, assim como mostra o texto, que aquele que ama dá a sua vida pelos seus amigos. Leitura do parágrafo 6. A Bíblia ensina que o amor é muito importante. Veja o que ela diz: Deus é amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor nunca acaba. Esses textos são os favoritos de muitas pessoas. Eles deixam claro que é muito importante mostrarmos a bela qualidade do amor. Pergunta: como a palavra de Deus mostra a importância do amor? Então a resposta: existem vários textos que mostram exatamente isso, a importância do amor. 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Mateus 22,39, ame o seu próximo como a si mesmo. 1 Pedro 4,8, o amor cobre uma multidão de pecados. E 1 Coríntios 13,8, o amor nunca acaba. Leitura do 7. Muitos dizem: como é possível saber qual é a religião verdadeira? Todas as religiões dizem que ensinam a verdade, mas cada uma ensina algo diferente sobre Deus. É verdade que Satanás tem criado muitas religiões falsas, e isso deixa as pessoas confusas. Mas ele nunca vai conseguir juntar pessoas de diferentes países para formar uma família mundial que demonstra amor entre si. Só Jeová consegue fazer isso porque o amor verdadeiro vem de Jeová. Apenas aqueles que têm o Espírito e a bênção de Jeová podem ter verdadeiro amor entre si. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o amor identificaria os verdadeiros cristãos. Pergunta do 7. Por que Satanás nunca conseguiria ensinar as pessoas a amarem umas às outras e a serem unidas? Resposta: porque somente Jeová consegue fazer isso, porque o amor verdadeiro vem de Jeová. Então apenas aqueles que têm o Espírito e a bênção de Jeová podem ter verdadeiro amor entre si. Leitura do 8 e do 9. Assim como Jesus predisse, muitas pessoas hoje conseguem identificar os verdadeiros cristãos pelo amor que demonstram entre eles. Por exemplo, o irmão chamado Ian lembra o que chamou a atenção dele na primeira vez que foi a um congresso. Esse congresso foi feito perto da casa dele, no mesmo estádio onde Ian tinha assistido a um evento esportivo uns meses antes. Ele disse: o ambiente era bem diferente. As testemunhas de Jeová eram educadas, se vestiam bem e seus filhos eram bem comportados. Acima de tudo,
Elas pareciam ter uma grande paz interior, e eu queria isso para mim. Não me lembro de nenhum dos discursos, mas o comportamento das testemunhas de Jeová ficou na minha memória. O que Ian observou nesse congresso nada mais é que o resultado de termos verdadeiro amor entre nós. Esse é o motivo pelo qual tratamos nossos irmãos e irmãs com bondade e respeito. Um irmão chamado John teve a mesma impressão quando começou a assistir às reuniões no salão. Ele disse: "Fiquei impressionado com a cordialidade de todos ali. Pareciam santos. Seu amor genuíno me convenceu de que eu havia encontrado a religião verdadeira." Essas experiências e muitas outras mostram que os servos de Jeová são os cristãos verdadeiros. Pergunta do 8 e do 9. Como muitas pessoas se sentem depois de observar o amor que existe entre as testemunhas de Jeová? Então, um rapaz chamado Ian, ele observou que num congresso existia realmente o verdadeiro amor entre os irmãos, porque eles eram educados, seus filhos se comportavam bem e as pessoas se vestiam também bem. Então ele percebeu a diferença entre esse evento de um congresso e um evento que ele tinha assistido anteriormente. Então ele conseguiu perceber a bondade dos irmãos ao tratá-lo. E uma outra experiência de John, que ele percebeu que no Salão do Reino ele ficou impressionado com a cordialidade, o amor genuíno das pessoas. Então ele conseguiu perceber que havia encontrado a religião verdadeira. Leitura do 10. Como vimos no começo deste estudo, ninguém na congregação é perfeito. Às vezes, nossos irmãos vão falar ou fazer coisas que nos deixam chateados. Quando isso acontecer, podemos mostrar nosso amor por eles pela maneira como reagimos. Algo que vai nos ajudar a fazer isso é estudar o exemplo de Jesus. Pergunta: em que situação podemos mostrar que amamos nossos irmãos? Então a resposta: podemos fazer isso quando reagimos de uma maneira excelente. E algo que vai nos ajudar a fazer isso é estudar a palavra de Deus. Subtítulo: Como Jesus mostrou que amava os apóstolos. Leitura do 11. Jesus não esperava que seus discípulos fossem perfeitos. Em vez disso, Jesus os ajudou a vencer suas imperfeições para terem a aprovação de Jeová. Certa vez, 2 dos apóstolos, Tiago e João, pediram para a mãe deles falar com Jesus. Eles queriam que ela pedisse posições de destaque no reino para eles. Ao fazer isso, eles mostraram que queriam ser mais importantes do que os outros e que tinham uma atitude orgulhosa. Pergunta do 11. Que atitude errada mostraram os apóstolos Tiago e João? Então a resposta: eles mostraram uma atitude de orgulho, pois eles teriam uma posição de destaque e até pediram a sua mãe para falar com Jesus. Leitura do 12. Tiago e João não foram os únicos que mostraram uma atitude errada naquela ocasião. Veja qual foi a reação dos outros apóstolos. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Dá até para imaginar a forte discussão que houve entre eles. Talvez eles tenham dito algo assim: quem vocês 2 acham que são para pedir posições de destaque no reino? Vocês não são os únicos que trabalharam lealmente com Jesus. Nós também merecemos isso. Seja como for, nessa ocasião os apóstolos esqueceram da importância de sempre amar e ser bondosos uns com os outros. Pergunta: será que Tiago e João foram os únicos que mostraram uma atitude errada? Resposta: não. Mateus 20, 24 fala que quando os outros 10 souberam disso, eles ficaram indignados com os 2 e provavelmente houve uma certa discussão. Então, nesse momento, eles se esqueceram
da importância de sempre amar e ser bondosos uns com os outros. Leitura do 13. Como Jesus lidou com essa situação? Ele não perdeu a paciência. Ele não disse que iria escolher outros apóstolos, homens que fossem melhores, mais humildes e mais amorosos. Pelo contrário, Jesus foi paciente porque sabia que os apóstolos queriam fazer o que é certo. Essa não foi nem a primeira e nem a última vez que os apóstolos discutiram para ver quem era o mais importante. Mesmo assim, Jesus sempre os tratou com bondade. Então vamos fazer a leitura de Mateus 20, do 25 ao 28, que diz assim: Mas Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês tem que ser o seu escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então a pergunta: como Jesus reagiu ao lidar com as imperfeições dos apóstolos? Então a resposta: ele não perdeu a paciência, se controlou, foi humilde e amoroso, e mostrou para os apóstolos a forma de fazer o que era certo. Então Jesus, dessa forma, ele mostrou bondade para com seus discípulos. Leitura do 14. Sem dúvida, Jesus levou em conta a cultura em que os apóstolos foram criados. Eles cresceram num ambiente onde os líderes religiosos ensinavam que alguém só era importante se ocupasse uma posição de destaque na sociedade. Além disso, os líderes judeus se consideravam melhores que os outros. Jesus reconhecia que tudo isso podia afetar a maneira como os apóstolos encaravam a si mesmos e a outros. Jesus sabia que os discípulos iam errar e foi paciente com eles porque não tinha dúvidas de que tinham um bom coração. Por isso, os ensinou a ser mais humildes e a mostrar amor uns pelos outros, em vez de sempre tentarem ser mais importantes. Pergunta do 14. Em que ambiente os apóstolos cresceram? Então a resposta: eles cresceram num ambiente onde os líderes religiosos ensinavam que para alguém ser importante precisava ter uma posição de destaque. Também onde os líderes judeus se consideravam melhores que os outros. Então Jesus, ele percebeu que ele deveria ser paciente para que pudesse lhe ensinar a como eles poderiam ser mais amorosos e humildes. Subtítulo: Como podemos imitar o exemplo de Jesus? Leitura do 15. Podemos aprender muito do que aconteceu com Tiago e João. Pedir posições de destaque no reino realmente foi errado, mas os outros apóstolos também estavam errados, pois permitiram que a situação os dividisse. Apesar disso, Jesus tratou todos os 12 apóstolos de maneira bondosa e amorosa. Qual é a lição? É verdade que os erros dos outros podem nos afetar. Mesmo assim, é importante controlar o modo como reagimos. O que pode nos ajudar a reagir de maneira correta? Quando ficamos chateados com um irmão, podemos nos perguntar: por que eu fiquei tão incomodado com o que ele fez? Será que isso mostra que eu preciso melhorar algum ponto? Será que esse irmão está passando por alguma dificuldade? Mesmo que eu ache que tenho motivos para estar chateado, será que posso mostrar amor e simplesmente perdoar? Quando tratamos os outros de maneira amorosa, mostramos que somos verdadeiros seguidores de Cristo. Pergunta: o que podemos aprender com o que aconteceu com Tiago e João? Resposta: podemos aprender a controlar o modo como reagimos. Então, quando tratamos os outros de maneira amorosa, mostramos que somos verdadeiros seguidores de Cristo. Leitura do 16. O exemplo de Jesus também nos mostra a importância de tentarmos entender nossos irmãos. É verdade que Jesus podia ler corações, mas nós não conseguimos fazer isso.
Mesmo assim, podemos ser pacientes com as imperfeições dos nossos irmãos. Algo que vai nos ajudar é conhecê-los melhor. Veja uma experiência. Pergunta: o que mais podemos aprender com o exemplo de Jesus? Resposta: a importância de tentarmos entender nossos irmãos. Podemos ser pacientes com as imperfeições de nossos irmãos. Leitura do 17. Um superintendente de circuito que serve na África Oriental se lembra de um irmão que parecia ter uma personalidade difícil. O que o superintendente fez? Ele disse: em vez de evitar aquele irmão, eu decidi conhecê-lo melhor. Ao fazer isso, ele descobriu que desde criança aquele irmão tinha passado por várias dificuldades na vida, e isso afetava a maneira como ele tratava os outros. O superintendente continuou dizendo: quando entendi como foi difícil para esse irmão fazer mudanças na sua personalidade para lidar melhor com os outros, e quantas mudanças ele já tinha feito, eu comecei a admirá-lo e nos tornamos muito amigos. A verdade é que, quando fazemos nosso melhor para entender como nossos irmãos se sentem, é mais fácil amá-los. Pergunta do 17. Como conhecer melhor um irmão ajudou um superintendente de circuito? Resposta: ele percebeu que o irmão, na verdade, já tinha mudado bastante a sua personalidade e também ele estava tentando fazer mudanças para que pudesse lidar melhor com os outros. Então, quando o superintendente observou isso, ele começou a admirá-lo ainda mais e se tornaram bons amigos, mostrando assim a importância de tentar conhecer os irmãos. Leitura do 18. Pode ser que você ache necessário resolver a situação com o irmão que te ofendeu. Mas antes, seria bom se perguntar: será que eu conheço todos os fatos? Ele fez isso de propósito mesmo? Será que eu já cometi um erro parecido? Se eu conversar com ele, o problema que eu estou tentando resolver vai ficar pior? Se tirarmos tempo para pensar nessas perguntas, é bem provável que cheguemos à conclusão de que a melhor coisa a fazer é ser amorosos e simplesmente esquecer o assunto. Pergunta: que perguntas devemos nos fazer se o irmão nos ofendeu? Então a resposta: será que eu conheço todos os fatos? Ele fez isso de propósito mesmo? Será que eu já cometi um erro parecido? Se eu conversar com ele, o problema que eu estou tentando resolver vai ficar pior? Então, essas são as perguntas que nós devemos nos fazer. Provérbios, capítulo 26, o versículo 20, diz assim: onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há caluniador, acaba-se a discussão. Então, mostrando aí esse texto, nós não devemos colocar lenha no fogo, né? Então, ao invés de acender o fogo, tente apagar, para que assim possamos continuar a ser amorosos com nossos irmãos. Leitura do 19. As testemunhas de Jeová provam que são verdadeiros discípulos de Jesus porque mostram amor entre si. E cada um de nós prova que é seguidor de Jesus quando mostra verdadeiro amor pelos irmãos, apesar das imperfeições deles. Quando fazemos isso, outros podem perceber que somos a religião verdadeira e vão querer adorar o nosso amoroso Deus. Por isso, estamos decididos a continuar mostrando o amor que identifica os cristãos verdadeiros. Pergunta: o que você está decidido a fazer? Resposta: cada um de nós deve estar decidido a continuar a mostrar verdadeiro amor pelos irmãos, apesar de suas imperfeições. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta: como o amor identifica os verdadeiros seguidores de Jesus? Então a resposta: pois o próprio Jesus disse, que se nós amássemos nossos irmãos, as pessoas iriam conseguir observar que nós realmente éramos seus seguidores. A segunda pergunta: como Jesus mostrou amor pelos apóstolos? Resposta: quando eles começaram a discutir sobre quem era o menor, quem era o maior, Jesus ele mostrou bondade, humildade
e mostrou para eles o que eles deveriam fazer, ao invés de querer destaque ou posição no reino de Deus. Então Jesus, por tratar os discípulos de uma forma amorosa, ele mostrou que realmente amava seus apóstolos. A terceira pergunta: como podemos imitar o exemplo de Jesus? Então a resposta: nós podemos controlar o modo como nós reagimos, podemos tentar entender os nossos irmãos, a ser paciente, a perceber que talvez deixar passar é a melhor forma de se agir. Podemos tentar conhecer os nossos irmãos, as suas dificuldades, para que assim possamos entendê-lo e agir da melhor maneira possível, assim como Jesus fez com seus discípulos. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final dessa consideração. Espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.